Meu amado Rei. Será que você pode glorificar o seu amado? Saiu do seu irmão. Diga para ele: bem-vindo a esta casa de adoração. Esta é a casa do seu amor, a casa do seu amado. Você saudou uma pessoa só, somos muitos. Bem-vindo a esta casa, bem-vindo a esta casa, bem-vindo a esta casa, bem-vindo a esta casa, bem-vindo a esta casa. Quão bom e quão suave é quando os irmãos quão bom e quão suave é quando os irmãos depois de você saudar umas 7 pessoas, você pode tomar o seu assento. Levitas também. O processo de preparar uma mensagem para trazer à igreja é um processo complexo, porque precisamos estar sensíveis para sentir o que Deus quer falar, não o que nós queremos falar. Então existe uma pequena confusão ali. E a minha oração sempre tem sido essa: Senhor, não vou me preocupar com o tempo, não vou me preocupar com o relógio, vou me preocupar com o que o Senhor quer falar. E nem sempre Deus vai falar para todos nós. Às vezes, a mensagem que Deus traz é só para uma pessoa. Aquele texto que diz que o Senhor deixa as 99 para encontrar a... Às vezes Deus só quer encontrar a uma ovelha. Então, eu vou começar aqui a minha mensagem com o livro de João 16, 33. Podemos ler todos juntos? 1, 2, 3. Tenho-vos dito isto, para que em mim versículo 1 do mesmo texto. Podemos ler 1, 2, 3. Ok. Outra versão, podemos ter, versão do King James. Eu vos tenho Jesus estava a conversar com os discípulos e estava a dizer aos discípulos: meus amigos, chegará um tempo em que vocês serão perseguidos, vocês serão expulsos das sinagogas, vocês serão mortos por pessoas que acharão que matar vocês é cultuar a um Deus. Jesus que estava a falar essas palavras. E ele disse: mas eu estou-vos a falar isto, não é para vocês terem medo, mas estou-vos a falar para que vocês não vacilem na fé. No mundo tereis aflições, mas tende
Pastor Cícero. Com a permissão do pastor Azaf, eu gostaria de ler a minha versão, que é King James Fiel. Amém. O capítulo 16, versículo 1. Estas coisas eu vos tenho dito para que não vos ofendais. Amém. Obrigado, pastor. Então, Cristo nos antecipou que nesta caminhada vamos encontrar algumas pedras, vamos passar por algumas dificuldades. Às vezes nós, quando entramos na vida cristã, quando entramos na vida com Cristo, temos a falsa esperança de que a partir dali começa um mar de rosas. Nossa vida será 100% fácil, não é isso? Quem pensou isso quando entrou em Cristo? Eu também pensei isso quando ganhei consciência em Cristo. Que assim que eu aceitasse a Cristo, eu passaria já a ter uma vida fácil. Mas Jesus, quando vai nos ensinar a oração do Pai Nosso, Ele no fim diz: e não nos deixe cair, mas livrai-nos, não nos deixe cair. Significa que vai existir a tentação. Significa que as dificuldades vão existir. A palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, eu vou ler. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais. Então, a mensagem que eu trago hoje é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de encorajamento. Quando as coisas apertarem, lembre-se que Cristo não prometeu que não iriam apertar. Cristo sempre foi sincero. Podemos abrir Lucas 15. Bom, Lucas 15, a partir do versículo 11, nos conta a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Creio que todos nós sabemos o que aconteceu com este filho. Este filho, na imaturidade, pediu sua parte da herança, saiu, foi gastar e no final lembrou-se da casa do seu pai. Quando acabou aquele dinheiro, acabou aquela riqueza, ele lembrou: não, na casa do meu pai até os trabalhadores comem bem. Então eu vou voltar, não sei se ele vai me aceitar, mas simplesmente para ser um trabalhador. Mas ele voltou, o pai se alegrou, fez uma festa grande, mas o ensinamento que está aqui é a partir do versículo 25. Podemos ler? 1, 2, 3.
Sente-te. Ok, a seguir. O filho mais velho, aquele que permaneceu fiel ao pai, quando o filho mais novo volta, é recebido com aquele amor, ele ficou irado, ficou chateado. No lugar do mais velho, ele precisava criar as condições para que o filho mais novo logo encontrasse a estabilidade que um dia teve. Então, às vezes na vida cristã, nós vamos encontrar esses irmãos mais velhos. E atenção, é irmão, não é amigo, não é vizinho, é alguém que partilha da mesma casa. Às vezes a pessoa que vai dificultar é a pessoa que deveria facilitar. Assim como foi com Davi. Saul perseguiu Davi inocentemente. Assim como foi com José. Os irmãos venderam. Ele foi, negou se deitar com a esposa do chefe, foi preso. Mas quando os irmãos precisaram de esperança, quem trouxe esperança? A palavra de Deus nos ensina que a vingança pertence a quem? Então, às vezes, vamos nos encontrar na posição de Davi, que mesmo sendo perseguidos, existirão os 400 que vão entrar na nossa caverna atrás de esperança. Então nós temos de ser essas pessoas que vão trazer esperança aos 400, mesmo sendo perseguidos. Precisamos ser essas pessoas que vão não ceder à pressão, como Davi não cedeu, quando os amigos disseram: Davi, o Senhor te entregou teu inimigo nas tuas mãos. Mata. Davi disse: não vou tocar no ungido. A Bíblia diz que nós somos reis e então todos somos ungidos de Deus. Então, a esperança que Deus nos dá não é só para nós. Às vezes nós somos o Davi na vida de algumas pessoas. Davi teve 400, mas nós podemos ter 1, 2, 3. Precisamos lembrar do que a palavra diz. Precisamos lembrar de não ser o irmão mais velho do filho pródigo. Mais para frente, nesse texto aqui, o pai vem e diz ao irmão mais velho: não, meu filho, não te chateies. Tudo que é meu é, logicamente falando, analisando, é isso. O filho mais novo já tinha saído com a sua herança. Então a parte que ficou era de quem? Do mais velho. Então precisamos nos lembrar que não precisamos dificultar o retorno dos mais novos na fé, o crescimento, porque Deus ainda tem herança para nós. Nós somos co-herdeiros com Cristo. E o filho pródigo tem, em parte, culpa, porque ele pediu a herança e saiu. Mas tem caso de Abel, que ele não fez nada. Ele simplesmente agradou a Deus. O seu irmão, mesmo assim, fez o quê? Matou. Quem é que vingou? Foi o próprio Senhor. Foi o próprio Senhor. Salmos 37. Podemos ler a partir do versículo 1 ao versículo 6. 1, 2, 3.
Então, confia no Senhor e Ele mesmo exibirá sua justiça. Eu vou ler aqui, Romanos 12, 19 diz assim: Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Então, não sei se os irmãos lembram, acho que foi a segunda vez que eu preguei, eu dei um exemplo aqui, em que tinha um irmão sentado, simbolizando nós, mas esse irmão estava a puxar o outro para sentar. Não, vem lá sentar, eu vou sair. Simbolizando o convite a Cristo. Cristo é educado. Cristo não vai lhe empurrar da cadeira para ele sentar. Para Cristo agir, para Cristo fazer, nós precisamos dar lugar a Cristo. A vingança pertence. Acho que José percebeu muito bem esse texto. Porque se formos acompanhar, quando o pai do José estava a dar, no Antigo Testamento era muito comum, quando os homens estavam para morrer, chamar os seus filhos e abençoar. Mas o que o pai de José falou para aqueles que foram promotores daquela situação, foram umas maldições muito fortes. José não precisou fazer nada. E sobre o que os céus dizem em relação às nossas dificuldades. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem disse isso? Jesus. O mesmo Jesus foi dizer que enviarei outro Consolador, o vosso advogado. Então, Jesus vai nos aliviar, já temos o Consolador, já temos o advogado. O livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Mais para frente, tem alguns versículos que dizem mais sobre o que o Senhor pensa sobre nós. A palavra de Deus está a nos mostrar que os céus estão a nosso favor. Não importa se o filho mais velho não está a nosso favor, não importa se o nosso rei está nos a perseguir, os céus estão a nosso basta. Então, esta mensagem é para aqueles que se sentem cansados servindo a Deus, que se sentem cansados em algumas situações da vida, já tentaram buscar respostas, mas não encontram. A palavra diz: não temas, porque eu sou teu Deus. Jesus diz: vinde a mim. No mesmo livro de Mateus, podemos abrir Mateus 11, 29. Podemos ler todos juntos? 1, 2, 3. Tomai. Ok. Para achar descanso das nossas almas, precisa fazer o quê? Aprender de Jesus. Então, às vezes nós buscamos refúgio, como eu disse no início da mensagem,
naquilo que a nossa mente diz para ser lógico. O que parece lógico à nossa mente nem sempre é o que a palavra de Deus vai nos falar para fazer. Então, há guerras que só se vencem indo completamente no lado oposto daquilo que a nossa lógica diz para fazer. Então, seu Deus ainda te vê. Diga isso para o seu irmão. Seu Deus ainda te vê. Não temas, porque Ele é contigo. Amém? Pastor? Glória a Deus. Você entendeu o que Deus está falando consigo? O nosso inimigo não é o teu irmão que está aí ao lado. O nosso inimigo não é o pastor que te traz a mensagem. Infelizmente, às vezes, amados, o diabo tem bloqueado a sua mente, o seu coração. Quando uma palavra tão poderosa como esta vem, o que o diabo fala? Esta palavra está a me acusar, estão a falar de mim, estão a me apontar o dedo. Longe de você entender o que Deus quer falar consigo. Logo, nós, infelizmente, muitos de nós, graças a Deus que não é a maioria, fechamos o coração. Deus é um Deus de amor, acima de tudo. Deus é um Deus de união. Ele quer que nós vivamos em quê? Em união. Porque lá em Salmos 133, o próprio Deus diz quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. Essa união reflete a Trindade, porque a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo vivem em quê? Em união perfeita. Porque Deus diz mais à frente, nesses próprios salmos, que ali Deus derrama o quê? A bênção. Quando o corpo de Cristo vive em união, ali Deus derrama a bênção para você, para você, para você e para mim também. Deus nunca vai ser pedra de tropeço para criar desunião, porque Ele próprio diz, uma casa dividida, não o quê? Uma casa dividida, não é só esta casa que é o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, você e eu somos a igreja de Cristo, mas começa mesmo na sua casa, você e sua esposa, você e seus filhos. Se não houver união, Satanás encontra brecha para atacar. É por isso que nós temos que entender o que Deus está a falar aqui. Deus quer a sua vida próspera. Deus quer que você viva feliz aqui na terra. Mas te espera algo muito mais lá em cima. Mas Ele quer que essa alegria comece aqui. Amém? Quando Jesus diz assim, vocês passarão aflições aqui na terra, mas no final o que Ele diz? Tem de bom ânimo, porque eu venci o quê? Venci o mundo, e você também vai vencer, porque você está conectado a Ele. Você tem o Espírito dEle. O Espírito Santo está em você, e esse Espírito vai te ajudar também a viver em plena harmonia, em plena alegria. Aleluia! Não deixe que o inimigo tire o foco. Eu tenho dito às vezes, você chega aqui no templo, tenta chegar um pouco cedo.
aqueles segundos antes de iniciar o culto, é momento para você se esvaziar do mundo, para você tirar toda a influência do mundo, aquilo que lhe impede de vir aqui adorar e louvar ao Senhor, vir aqui ouvir a mensagem do Senhor e ela produzir frutos em você, você precisa tirar ali, deixar lá fora, para que essa palavra sempre vai frutificar. O próprio Deus diz: a minha palavra nunca voltará vazia. Aquilo que eu lancei para fazer, ela vai fazer. Mas quando nós criamos uma barreira, essa palavra pode não gerar o fruto que ela foi lançada. Então você pode dizer: de facto, eu sou aquela única ovelha perdida. Será que sempre você vai ser a única ovelha perdida? Será que Deus faz acepção de pessoas? Será que você sempre vai ser aquele que Deus nunca vai transformar e levantar? Deus também quer que você seja exaltado, você seja aquela pessoa que seja a luz do mundo, aquela pessoa, como falamos no culto passado, que viva o extraordinário de Deus. Mas precisas ter um coração humilde, coração genuíno para ouvir o que Deus quer falar. Deus quer meter-te no forno para que você saia como ouro puro. Amém? Só que isso às vezes significa dor, significa você ouvir algumas verdades que te ofendem, mas tem de bom ânimo. Deus quer te levar a outro nível. Glória a Deus. Você nunca pode sair daquela porta como você entrou, senão algo está errado. Não deixes que o inimigo tire-te a bênção. Não deixes que o inimigo te ponha como sempre a ovelha perdida. Você não é ovelha perdida. Amém? Você está nas 99. Aquelas que são verdadeiras filhos de Deus, aquelas que são a luz do mundo, aquela que causa impacto onde você estiver. Amém? Você é como José, sábio, segundo o coração de Deus, paciente, apesar de tudo que José passou. José soube pacientemente esperar. Passou por tudo, amados. Quase lhe mataram, lançaram para uma cova. Mas Deus era com quem? Era com ele. Mandaram-lhe preso por falsa acusação. Mas Deus era com quem? Com ele. No tempo certo, Deus o colocou na posição chave. E pela sabedoria, ele soube tomar as decisões sábias e fez o Egito passar aquela crise. E ele perdoou os seus irmãos. Como disse aqui o pastor, ele foi a bênção para a sua casa e para todos nós. Amém? Então fique de pé. Vamos orar. Você tem que entender que você é o filho mais velho, não no sentido negativo, mas que todas as coisas são suas. Não no sentido do comportamento que ele teve, mas você tem que entender: Deus já me deu a provisão, Deus já me deu a bênção, Deus já me deu a salvação. Você é abençoado, você é amado. Como o Pai disse, tudo é teu. O que você vai quebrar é aquele coração mau que naquele momento não lhe fez enxergar que o pai estava feliz com o mais novo, porque o mais novo estava perdido. Toda aquela pessoa que te ofende, toda aquela pessoa
que faz ratoeiras para você, que fala mal de você, você tem que ter misericórdia dela. Porque a justiça vem de quem? Vem de Deus. Você apenas tem que clamar por ela: Senhor, tenha misericórdia dela, Senhor. Que o teu amor alcance aquele irmão, aquela irmã, para que verdadeiramente eles te conheçam, Pai. Às vezes temos que orar assim para aquelas pessoas que, sobretudo, não têm Deus. Não são elas que estão agindo, é o maligno que está nelas, que está agindo contra você. Então você tem que orar, seja familiar, seja quem for, para que também o Espírito Santo alcance a eles como você foi alcançado. Você é abençoado, você está a outro nível. Você não pode se rebaixar ao nível daquela pessoa que não tem Deus. Você tem que ser sempre a luz, fonte de bênção. Estou a dar essas dicas para você orar nesse sentido. Amém? Todos nós, em algum momento, tivemos um comportamento do filho mais velho. Por isso mesmo, misericórdia. Então comece aí onde você está. Primeiro pedindo perdão das vezes que você não reconheceu que você é filho amado, que você é abençoado, que você é próspero. E você se desviou no caminho da murmuração, do julgamento, da falta do perdão. O ato de humildade é esse, quando nós reconhecemos que somos falhos, mas pedimos ajuda de Deus, ajuda do Espírito Santo, para nos transformar nessa área, porque a palavra dele não vem por acaso. Que você não seja fonte de destruição, você tem que ser fonte de bênção, fonte de construção, fonte de renovação, fonte de restauração. Seja no local de trabalho onde você trabalha, seja na sua família, na sua comunidade, que você seja usado para edificar, que aquilo que sair da sua boca seja inspirada pelo Espírito Santo para edificar pessoas quebrantadas, que as pessoas venham a si para encontrar refrigério, para encontrar consolo, porque você é ungido, você é santo, você tem o Espírito Santo. Deus te quer usar nessa área. Você tem que ser fonte de comunhão, porque a igreja primitiva, através do testemunho de cada um deles, foi alcançando novas almas. Não adianta pregarmos bonito, não adianta só você vir à igreja, você tem que refletir Cristo. Você é discípulo, eu estou aqui a profetizar, você tem que também entender o que estou a falar. Você não é fã de Cristo, você é discípulo. Você é discípulo de Cristo. Você está cheio do fruto do Espírito Santo. Você está cheio da alegria de Cristo, do amor de Cristo, da mansidão, da longanimidade, do amor ao próximo, da generosidade, do autocontrole. Tudo oposto a isso não está em você, em nome de Jesus. Você é o elo de união, seja na sua família,
seja no seu local de trabalho. Você nunca será o elo de desunião, de divisão. Você vai ser a ponte, como Cristo foi a ponte para chegarmos ao Pai. Você também será a ponte para chegar àquelas pessoas que não têm Cristo a Deus. Da sua boca sairá palavras de vida, palavras de vida eterna. Você onde estiver, todos dirão: aquele verdadeiramente é discípulo de Cristo. Assim como falaram para Pedro, quando Jesus foi preso, este fala como Cristo. Você vai falar também como Cristo. Você vai agir como Cristo. Você vai operar, vai trabalhar como Cristo. Você vai trabalhar em todas as áreas, na excelência de Deus, no sobrenatural. Pai Santo, bendito é o teu santo nome, Pai. Tu és grandioso, tu és Deus de amor, Deus de misericórdia, Senhor. O Senhor separou a cada um que está aqui para a tua obra, para o teu reino, Pai. O Senhor selou o Espírito Santo em todos nós, para vivermos a vida de Cristo, Pai. Nós te reconhecemos, Pai, da tua liderança, Senhor Espírito Santo. Nós nos rendemos a Ti, Pai, não só nesta manhã, mas de hoje para sempre, Pai. Nós nos esvaziamos, Pai, de todas aquelas coisas que impedem o Teu agir. Nós queremos também dizer que o morrer é Cristo, mas o viver é lucro. Pai, faça a Tua obra perfeita, Pai. Segundo cada um precisa, o Senhor conhece todas as coisas. Transforma aquela área onde cada um precisa ser transformado, Pai. Levanta pessoas que o Senhor quer levantar para a Tua obra neste lugar. A seara é grande, Pai, escasseiam os obreiros, Pai. Nós declaramos e profetizamos neste lugar, Pai, verdadeiros discípulos do Senhor. Nós declaramos, Pai, tempos novos de união, de comunhão, Pai, no seio da Tua igreja, Senhor, no seio das nossas famílias, Senhor. Declaramos, Pai, casais consagrados ao Senhor, casais vivendo a plenitude do Espírito Santo. Famílias inteiras, Pai, dedicadas ao Senhor, fazendo tudo o que agrada ao Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Nós renunciamos, Pai, à vida de fofocas, à vida da mentira, à vida de ofensas, à vida da vingança, Pai, porque Tua é a vingança, Senhor. Nós declaramos, Pai, que seremos fontes de refrigério, fontes de amor, fontes de união, fontes de construção, fontes de bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Palmas para o Senhor, não é para mim isso.